Quantos de nós já tivemos que enfrentar uma coisa chamada sofrimento? Sofrimento é uma coisa muito difícil para todo e qualquer ser humano. E pasmem, não existe uma regra para o sofrimento. Às vezes aquilo que me causa sofrimento para você não é nada. Ou aquilo que causa sofrimento em você, para mim é uma coisa muito simples e fácil de resolver. Então o sofrimento para cada um é uma coisa muito particular, muito pessoal, muito a respeito daquilo que te afeta e daquilo que não te afeta. Mas a grande verdade é que todo mundo sofre de alguma maneira, todos nós passamos por esses momentos de dor, de perda, de angústia, de tristeza, de frustração, decepção. E a lista é grande, eu posso colocar muitas coisas. Todos nós sofremos. E a grande pergunta é o quanto esse sofrimento mudou você. Porque só existem dois caminhos quando nós falamos de sofrimento. Ou ele vai mudar você para melhor, ele vai trazer experiência, crescimento, vai trazer para você maturidade e crescimento espiritual, ou ele vai transformar você numa pessoa frustrada, traumatizada, angustiada, triste. Depende de como você vai encarar esse sofrimento, essa perda, essa tristeza na sua vida. É por isso que nessa última mensagem de Eu Sou um Milagre, o tema é não deixe o sofrimento roubar a sua fé. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Da mesma forma que eu disse que só tem duas maneiras de você encarar um sofrimento, eu digo que muitas vezes as pessoas até tentam manter a sua fé em momentos de sofrimento. Algumas pessoas só encontraram Deus em Cristo Jesus através do sofrimento, mas muitas vezes o sofrimento acaba desvirtuando esse caminho de fé e enfraquecendo muitas vezes aquilo que nós sentimos em relação a Deus, porque parece que no sofrimento Deus nos deixou. Parece que no sofrimento Deus não nos respondeu, porque você orou, você pediu tanto a Deus, você falou, Deus, por que eu preciso passar por isso? Por que eu tenho que viver isso? Por que a minha história não poderia ter sido diferente? Só que talvez esses não sejam os questionamentos mais certos. Com certeza o questionamento mais certo é como foi que eu não vi que durante toda a minha trajetória, durante toda a minha existência, inclusive no meu sofrimento, Deus estava lá. E Deus me moldou, ou pelo menos tentou me moldar, porque você precisa querer, deixar, permitir que o Espírito Santo fale com você. Que Deus ter essa ideia de que Deus estava lá e Ele tentou te mostrar, olha, não é por aí, não faça assim, não haja dessa forma, não reaja dessa maneira. Isso poderia ter nos ajudado muito. Há um texto que eu li há um tempo atrás, não me lembro se foi no primeiro culto desta série ou em outra série mais recente, mas tem um texto que me impressiona na Bíblia, que está no livro de Abacuque. É a maneira como o profeta Abacuque ele encara o seu sofrimento. Eu acho que é aqui que a gente precisa encontrar a explicação, a resposta e a força para a nossa história. E Abacuque, um dos profetas menores do Antigo Testamento, ele escreve assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, porém, entretanto, depende da sua tradução, eu me alegro no Senhor. Eu gosto muito, eu já li esse texto aqui, fazendo adaptações. Eu gosto de ler esse livro, esse texto em especial, fazendo algumas adaptações. Às vezes eu trago esse texto para a minha realidade, para os dias de hoje. Eu não sei como você leria esse texto, se você pudesse colocar aqui, ao invés da figueira, do fruto da vide, da oliveira que não deu o seu fruto, dos campos que não produziram mantimento, que eram coisas cruciais, essenciais, primárias para a existência humana naquela época. Se você pudesse botar aqui a sua história, a minha seria assim: ainda que a minha família não foi a mais perfeita, ainda que a minha criação foi muito difícil, e os exemplos que eu tive não foram os melhores,
Ainda que eu não tivesse tido meu pai perto de mim, ou a minha trajetória de vida foi marcada por muitas lutas, ainda que eu tive que enfrentar obstáculos terríveis para chegar onde eu cheguei, ainda que eu tenha tido tristezas, angústias, todavia me alegro no Senhor. Como você descreveria a sua história? Como você descreveria? Ainda que eu tenha perdido pessoas que eu amei profundamente, familiares, minha mãe, ainda que eu tenha perdido um pouco da minha capacidade de me reinventar com o tempo, porque a gente vai cansando, todavia me alegro no Senhor. É isso que Abacuque está dizendo aqui. Talvez esse seja um dos textos mais possíveis de se fazer uma leitura para os dias de hoje. E ele termina dizendo: exulto. Eu não só me alegro, eu exulto. Exultar é você ter aquela reação de gargalhar, sabe? De ter aquela risada do porquinho, aquela coisa linda, maravilhosa que você era antes e hoje o seu sofrimento foi tirando de você. Ele diz: eu não só me alegro no Senhor, mas eu exulto no Deus da minha salvação. Eu vejo vida na minha frente, eu vejo muita coisa a ser construída. Abacuque não está alegre porque o sofrimento terminou. Não é isso que ele declara aqui. Ele está alegre apesar das coisas não terem mudado. Ele está bem apesar das coisas estarem difíceis, porque ele sabe que Deus no tempo certo vai mudar essa história. Porque quanto mais eu sofro por aquilo que eu não posso mudar, mais a minha fé enfraquece. Quer que eu repita para você? Quanto mais eu sofro por aquilo que eu não posso mudar hoje, mais eu enfraqueço na minha fé. Então eu preciso acreditar que aquilo que eu não posso mudar, Deus pode. Deus pode. E nessa mensagem, eu queria mostrar algumas coisas profundas para vocês, mas talvez a principal seja que você precisa ter esse entendimento que eu vou te mostrar. Primeiro é que algumas vezes o milagre é Deus mudar aquilo que está acontecendo conosco. Muitas vezes Deus mudou o que estava acontecendo conosco. Então, muitas vezes o milagre foi isso, foi uma coisa fantástica. Deus foi lá e tirou aquela situação, moveu aquele problema, fez a coisa acontecer para melhor. Muitas vezes o milagre é Deus mudar aquilo que está acontecendo conosco. Mas, outras vezes, o milagre é Deus impedir que aquilo que está acontecendo conosco destrua a nossa fé. Fé, muitas vezes, não é a ausência do sofrimento, é continuar caminhando com Deus dentro dele. Isso é fé. A fé não é porque o milagre aconteceu, é porque você acredita que todos os dias a sua vida é um milagre. Isso é fé. Fé não é porque você fez tudo perfeito, ou você viu Deus todos os dias da sua vida, porque às vezes parece que Deus desapareceu e deixou você sozinho no meio de um monte de problemas. Fé é você acreditar que Deus está lá e continuar caminhando com Ele, mesmo dentro dos problemas que você está enfrentando, e não desistir dele por ninguém, por coisa alguma, por nada na sua existência, e continuar firme, firme. Isso é fé. As coisas não deram certo aqui, mas eu tenho fé. As coisas melhoraram aqui, a fé continua. As coisas não funcionaram como eu queria, eu tenho fé. Mas elas deram certo, a fé também continua. Porque eu confesso a vocês que eu estou tentado a fazer mais um culto nesta série, né? Se esse aqui é quando o sofrimento rouba a sua fé, eu deveria fazer um de quando a alegria rouba a sua fé, porque tem gente que quando está no melhor momento da vida se distancia de Deus. É incrível isso. Parece que a gente precisa estar sempre ali meio que na gangorra da vida. Mas hoje é sobre sofrimento. Nós vamos orar e eu gostaria que você permitisse que essa fé do profeta Abacuque entrasse no seu coração no dia de hoje. Eu não sei quanto tempo, talvez na sua existência, você ainda vai passar pelo que você está passando.
Ou quais serão os próximos desafios que a vida colocará diante de você? Mas uma coisa eu gostaria que você entendesse, que apesar de qualquer coisa, mantenha a sua fé e não abra mão dela. Somos imperfeitos, mas temos fé. Não somos aquilo que gostaríamos de ser, mas temos fé. Estamos caminhando para ser aquilo que Deus sonhou para nós. Enfrentamos sofrimentos e perdas, mas temos a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Ore comigo. Pai, obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela imensidão do cuidado do Senhor sobre nós quando nem percebemos. Obrigado por ter nos trazido até aqui, por ter nos ajudado a superar tantas coisas, por ter nos permitido vivenciar e sairmos vivos de tantas situações que poderiam ter nos entristecido profundamente e nos fazer morrer por dentro. Obrigado pela força para cuidar da nossa vida, para crescer, para criarmos nossos filhos, para entendermos que ainda há esperança. Obrigado, Deus, por manter a nossa fé e não permitir que a nossa fé se dissipasse, que ela se tornasse uma coisa rasa, sem sentido. Obrigado por nos mostrar que a nossa fé em Ti, ela é permanente e o Senhor não se afasta de nós. Fala nesta manhã aos nossos corações. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria colocar alguns pontos para vocês muito importantes nesta manhã. Eu gostaria até de iniciar dizendo que fé não é fingir que não está doendo. Às vezes eu encontro pessoas que parece que para elas falar que estão sofrendo ou passando por alguma dificuldade é falta de fé. Ou dizer que não está bem significa que o inimigo venceu. Deixa eu falar uma coisa para você. Não há um único personagem bíblico que não tenha vivido sofrimento e encontrado em Deus o caminho para voltar a viver e ter alegria. Você pode procurar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no livro de Gênesis, no livro de Apocalipse, você sempre vai encontrar gente que sofreu, mas pela fé venceu. Foram transformados, alcançaram uma consciência de Deus extraordinária, conseguiram, além de vencer o sofrimento, alcançar muitas vidas, porque você olha para a palavra de Deus e você vê essas pessoas dizendo: Deus, está doendo, está difícil, está complicado. Eu tenho uma coisa comigo que eu jamais escondi de Deus, o que eu sinto. Se dói eu falo, se não está bom eu falo, se ficou melhor eu agradeço. Mas eu sempre converso com Deus sem tentar mostrar uma coisa que eu não sou. Tem coisas na minha vida para as quais eu não sou muito forte. Eu não sei se você já percebeu isso sobre você, que tem um lado seu para lidar com algumas coisas que é muito forte e tem um lado seu para lidar com outras coisas que não é tão forte assim. E que talvez seja justamente essa parte mais frágil de cada um de nós que nos jogue em muitas incertezas. Então, muitas vezes eu olhei para Deus e me lamentei. Eu lamentei: Deus, cadê o Senhor? Porque, gente, há uma diferença entre reclamar e lamentar. Eu não sei se você sabe. Existe uma diferença entre reclamar de Deus e se lamentar diante de Deus. Porque se você anda reclamando de Deus, você precisa rever sua fé. Agora, não tem problema algum você se lamentar. Meu Deus, me ajuda, eu não tenho forças. Isso é lamento. Meu Deus, eu não entendo o que está acontecendo. Isso é lamento. Meu Deus, a minha vida está parada. Eu preciso que o Senhor me ajude a fazer alguma coisa. Isso é lamento. Meu Deus, eu estou sentindo falta de alguém que teve uma participação enorme na minha vida e hoje eu não tenho mais. Isso é lamento. Quando a gente fala para Deus: até quando, Senhor, isso vai durar? Até quando isso vai mover a nossa existência? Isso é lamento. Não tem nada de errado em se lamentar diante de Deus. Lá no Salmo 13, o salmista faz isso.
ele mostra para a gente, aliás, entre tantos outros textos na Bíblia, eu escolhi esse porque esse é muito perto do que eu estou tentando mostrar para vocês. O salmista, ele diz assim: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Ele está dizendo: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? O Senhor esqueceu de mim? Eu fiz campanha de Daniel, de Gabriel, de Miguel, de todo mundo da Bíblia. Fiz campanha de 7, 21, 40, 120 dias. Senhor, fui na Batista da Fé, escutei aquele pastor que só... E nada, Senhor, o Senhor só me sacode, eu dizendo: Senhor, faz isso parar, e nada. É isso que o salmista está dizendo aqui, mas ele diz, ele não tenta disfarçar. Quando a pessoa chega para mim e fala assim: eu adoeci, eu fui a um especialista, e esse especialista disse que eu tenho uma doença emocional, psicológica, mental, eu tenho um transtorno, eu adoeci. Minha ansiedade é muito alta, eu me deprimi, eu adoeci. E eu sempre digo: olha, a gente adoece porque a gente não põe para fora. A gente adoece porque a gente vai guardando coisas até que o limite dentro de nós se exceda e a gente não tenha outra alternativa a não ser sofrer. Sofrer simplesmente por sofrer. E quando nós jogamos tudo para dentro, isso nos impede muitas vezes até de pensar de forma coerente. E aí, aquilo que a gente carrega dentro molda quem nós somos por fora. E de repente, a pessoa que você era alegre, desinibida, forte, destemida, você se tornou uma pessoa amarga, reclamona, crítica. Porque você não fez isso que o salmista está fazendo aqui. Ele olha para Deus e abre o coração e se lamenta diante de Deus. Pai, o que está acontecendo comigo? O que é isso? A tua palavra é cheia de promessas. Eu escutei o irmão testemunhar que venceu, o outro falar que superou, eu escutei o outro dizer que Deus fez a coisa acontecer. Por que na minha vida não acontece? Deixa eu falar uma coisa para você sobre testemunho. Às vezes a gente ouve aqui na igreja testemunhos de 10 minutos, 5 minutos. Mas quando a pessoa sobe aqui para testemunhar 10 minutos, esses 10 minutos é uma referência a 10 anos, 5 anos ou mais de luta. Às vezes a gente não entende esse processo, mas é importante que a gente saiba se lamentar. Há uma coisa que a gente precisa mudar. Algumas pessoas aprenderam que demonstrar que estão sofrendo é sinal de pouca fé. Não é, é justamente o contrário. É justamente o contrário. Quanto mais você se derrama diante de Deus, olha os textos, gente, raciocina comigo. Olha as palavras, os textos que você encontra no Antigo e no Novo Testamento. Quando as pessoas estão sofrendo, elas falam em se derramar diante de Deus, elas se prostram diante de Deus, elas se jogam aos pés, elas clamam, elas choram. Jesus chorou. E a gente fica achando que demonstrar que a gente não está bem é falta de fé. Não estou dizendo que você tem que passar o resto da vida de cara feia, ou achando isso, ou chorando. Não. Olha, eu não me importo que você chore num culto que tocou no seu coração, mas se todo culto está te fazendo chorar, está na hora de você ir naquele cantinho ali, tem umas irmãs de oração ali, e pedir para elas orarem por você, para Deus aumentar a sua fé, para você passar por esse processo. Até que você precisa entender a coisa mais importante, é que você não precisa esconder de Deus aquilo que Deus já conhece. Deus já sabe. Só que é importante a gente verbalizar, jogar para fora, colocar na presença de Deus. Eu sei que Deus já sabe o que eu estou passando, mas quando eu falo para Deus, quando eu ergo a minha voz, tudo muda.
tudo muda, tudo fica diferente. E aí, a gente precisa entender talvez uma das coisas mais importantes nesse processo de caminhada de fé com Deus, que é essa aqui, que não existem receitas prontas para atravessar o sofrimento. Nem aqui, ó. Não existe uma receita pronta. A única coisa que a Bíblia diz para você ter, do começo ao fim, é fé em Deus. Está escrito de muitas formas, de muitas maneiras, que você precisa crer, mesmo em meio à tempestade. Você precisa acreditar, mesmo em meio à dor. Você precisa continuar seguindo, mesmo com todas as dificuldades. Então não existem receitas prontas para atravessar o sofrimento. Só que a nossa fé, ela exige de nós um acreditar em um Deus perfeito, que sabe exatamente o que eu e você estamos passando. E quando nós temos que enfrentar, vamos enfrentar. Se tivermos que passar, vamos passar. Então não existem receitas prontas para atravessar o sofrimento. Ah, como eu gostaria de fazer uma série de mensagens assim, ó. Primeiro culto, a receita para ser feliz nos relacionamentos. Nossa! Culto 2, segunda receita, como progredir e prosperar para o resto da sua vida. Terceiro culto, como criar filhos extremamente abençoados e firmes na casa do Senhor. Eu queria dar todas essas receitas para vocês, todas. Mas não tem. A Bíblia só manda você ter fé. Ter fé. E essa fé, ela é tão entre você e Deus, por um motivo que eu já disse aqui nesse culto, que pessoas diferentes processam a dor de maneiras diferentes. A gente lida com a dor de maneira diferente. Às vezes, quando eu estou sofrendo, eu gosto de ficar calado. Quem também é assim? As pessoas percebem, você emudece. Eu sou assim às vezes. Eu tenho outras reações. Eu também, às vezes, quando eu estou num momento de angústia, de sofrimento, eu gosto de me envolver com alguma coisa que ocupe a minha mente e me tire um pouco daquele pensamento que parece que não quer parar. Quem também é assim, gosta de se envolver com alguma coisa? Então, não existe uma receita pronta. Pessoas diferentes processam a dor de maneiras diferentes. A questão é a nossa fé. A gente tem na Bíblia a história de um homem que, quando você lê a história dele, faz a sua história parecer brincadeira de criança. Eu estou me referindo ao livro de Jó. Jó, num único dia, perdeu os filhos, os bens, a saúde e arrumou um problema sério dentro de casa com alguém que ficava falando na cabeça dele sem parar, amaldiçoando ele e dizendo: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Isso foi Jó, isso num dia. Num único dia, o céu desabou. E acho que a capacidade de Jó de digerir tudo isso por uma coisa que talvez Deus poderia ter dito assim: não, vamos fazer diferente. Se você nunca leu o livro de Jó, deixa eu te causar um espanto aqui. O livro de Jó começa assim: Deus nos céus. E diz a Bíblia que depois de um tempo, Satanás sempre ia diante do trono de Deus. Depois dele rodear a terra, caminhar pela terra, ele ia diante do trono de Deus para poder acusar as pessoas. E quando ele começou a acusar as pessoas, Deus fala para ele assim: olha meu servo Jó, olha o tanto que ele é fiel, olha o tanto que ele é um homem bom, pai de família, um servo verdadeiro. Aí o diabo fala assim: mas também o Senhor deu tudo para ele, tira dele tudo que o Senhor deu e vamos ver se ele continua tendo fé. E aí Deus fala para Satanás: pode tirar, só não toca nele, não tira a vida dele, o resto você pode fazer. A gente começa lendo o livro de Jó e fica se perguntando: mas era preciso isso, Senhor? Era preciso
Que exemplo é esse que o Senhor está tentando nos mostrar? Aí vai lá, todos os filhos de Jó morrem no mesmo dia, ele perde tudo. Tudo se acaba num único dia. Que coisa! E aí o livro tenta nos mostrar uma coisa, que a gente precisa desenvolver a capacidade de compreender o que está acontecendo conosco e que, apesar de tudo, mesmo que tenha sido permissão de Deus que você passasse por isso, a gente não pode perder a nossa fé. Eu vou botar um textão aqui, talvez a letra fique pequena, mas depois você pode ler em casa com calma. Há uma parte do livro de Jó que, quando tudo isso acontece, 3 amigos de Jó vão lá para consolá-lo. E esse consolo é tão interessante. Diz o texto que, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconheceram, ergueram a voz e choraram. Porque quando eles olharam para Jó e viram o estado em que Jó estava, eles começaram a chorar. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Isso aqui é só uma descrição do tamanho da dor de Jó. E no texto da Bíblia, esse é o melhor momento dos amigos de Jó, quando eles permaneceram em silêncio. Eles choraram, sentaram do lado dele, permaneceram ali, não tentaram explicar Deus para Jó, não tentaram explicar a situação ou dizer, as coisas vão melhorar. Não, eles ficaram em silêncio, eles apenas estavam ali. E sabe por que a Bíblia menciona essa parte? Porque a gente precisa entender uma coisa. Nós precisamos tomar cuidado para não transformar nossa experiência pessoal em regra para o sofrimento dos outros. Eu sei que, às vezes, eu encontro pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu passei, mas nem a pessoa que passou pelo mesmo problema que eu passei, eu posso sentir, perceber e entender, mas a maneira como essa pessoa está vivendo esse sofrimento, parecido com o que eu sobrevivi, com o que eu venci ou sofri, não é a mesma que eu usei para poder passar por tudo aquilo. A maneira como essa pessoa está enfrentando esse mesmo sofrimento é diferente de mim e às vezes a gente só tem que estar perto. Às vezes a gente só tem que estar perto. Há 1 mês e meio atrás, final do mês de junho, eu atendi uma pessoa. A pessoa sentou na minha frente e eu disse, olha a frase que eu disse, bom dia, o que traz você aqui? A pessoa começou a chorar, chorou 45 minutos. 45 minutos. Eu não falei absolutamente nada. Eu só empurrava o lencinho, aqueles lencinhos, para perto. A pessoa se enxugava e chorou. No final, falou assim, vai dar tudo certo, né, pastor? Eu falei, vai. Isso vai passar. Deus vai te ensinar como superar isso. Deus vai te mostrar o caminho certo. A pessoa enxugou o rosto, levantou e foi embora. Não tem uma receita. Também já recebi pessoas que chegaram e do minuto que chegaram até o minuto que saíram, falaram, disseram que iam matar, morder, destroçar, falaram que iam jogar, que Deus ia matar, que não sei o que, e foram embora em paz. Porque cada um processa o processo de uma maneira. Não tem uma receita. E eu queria que vocês entendessem uma coisa também muito forte. Se você não está acompanhando esta série no YouTube, acompanhe. Tem uma coisa aqui que a gente precisa entender nessa manhã. Só para desmistificar um pouco a sua mente.
Mesmo a gente sabendo que o nosso Deus é maravilhoso, é tremendo, é poderoso, é soberano, mesmo entendendo que Deus não perde o controle de nada, o porquê faz parte da experiência do sofrimento. A gente sempre vai perguntar o porquê. Por quê? Embora para muitos a resposta está muito evidente. Foi porque a gente fez escolhas, porque a gente tomou decisões, foi porque a gente fez isso e aquilo. Mas no fim o porquê que a gente espera é o porquê de Deus, né? Deus, por quê? Por que que o Senhor não foi lá e me mostrou tudo o que eu precisava ver? Às vezes Deus até mostra, a gente não enxerga. Ah, Deus, por que que o Senhor não impediu? Por que que o Senhor não isso e não aquilo? Por quê? Por quê? É interessante como o porquê faz parte da experiência do sofrimento e se lamentar dessa forma e perguntar para Deus o porquê, essa questão do questionamento, eu acredito que isso faz parte da nossa fé. Isso faz parte da nossa fé. Até porque, de novo, um aprendizado importante. Existe uma diferença entre questionar Deus e colocar Deus no banco dos réus. Porque muita gente julga Deus. Mas você pode questionar Deus, não tem problema não é pecado. Deus, por quê? Porque logo eu encontro pessoas que parece que a vida dessas pessoas é marcada por uma sucessão de sofrimentos tão grandes que eu mesmo muitas vezes pergunto, mas Deus, por quê? O que o Senhor quer ensinar? O que o Senhor quer mostrar? Parece que tem gente que nasce com essa sina, com essa coisa de nunca se acertar, de nunca experimentar uma paz. Parece que tem gente que nasce com isso e às vezes eu falo, Deus, por quê? Por quê? É uma família que sofre uma tragédia, alguém que desenvolve uma enfermidade grave, é a pessoa que enfrenta uma perda inexplicável, é um filho que se perde no caminho dessa vida. É tanta coisa que a gente tem que enfrentar que para nós parece que não tem uma explicação lógica. A gente fica nesse porquê. Jó talvez tenha sido o único em toda a Bíblia que conseguiu responder esse porquê. O único. Se hoje você puder, eu vou colocar aqui só a primeira parte, mas leia o livro de Jó, comece, antes de você iniciar pelo primeiro capítulo, comece pelo 42, pelo fim. Vai no capítulo 42 e lê, aí você começa a ler o restante. Talvez sua alma fique mais aliviada, porque Jó, ele entendeu. Por que eu passei por tudo isso? Por que a minha vida desmoronou da noite para o dia? Por que os meus planos deram errado? Por que o amor da minha vida se transformou na raiva da minha história? Por que tudo que eu planejei falhou? Por que eu não consegui manter as coisas que eu queria na minha vida? E aí Jó explica o processo de ter fé em meio ao sofrimento da seguinte maneira, ele diz, no fim de tudo ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó ainda diz que o problema é ele, porque eu não conhecia Deus como deveria conhecer. Eu não conhecia. Eu conhecia Deus de ouvir aos domingos. Não existia da forma como nós existimos. Mas talvez você só conheça Deus aos domingos, de ler às vezes a Bíblia, de fazer uma oração. E é justamente nos momentos mais difíceis que a gente procura mais Deus. E Jó fala, eu me arrependo de só agora. Ele diz, eu me arrependo no pó e na cinza. Eu me arrependo de só agora entender isso. Porque a nossa caminhada com Deus não pode se resumir a um culto de domingo, uma reunião na quarta-feira, uma leitura de um versículo bíblico ou uma campanha de oração que a gente fez. Não, a nossa vida com Deus é para muito mais do que isso. Se você quer realmente ver Deus, perceber Deus, sentir Deus na sua vida, e não apenas ouvir,
você precisa entender onde Deus está no seu sofrimento. Porque o que Jó está dizendo é assim. Ele está dizendo isso aqui. Ainda não compreendo tudo, mas agora conheço Deus de uma maneira que antes não conhecia. Porque o que estão ensinando para a gente? É o Deus da vitória, é o Deus da bonança, é o Deus do superávit, é o Deus que entrega tudo nas tuas mãos, é o Deus que coloca os teus inimigos aos teus pés. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, o Deus que me acompanhou minha vida inteira foi o Deus que me ergueu na derrota, foi o Deus que curou meu coração do sofrimento, foi o Deus que me fez permanecer quando eu quis sumir, foi o Deus que me fez amar que não me amava do mesmo jeito. Esse foi o Deus que eu conheci a minha vida toda. Um Deus, principalmente, que me fez vencer a principal guerra da minha história, que foi contra mim mesmo. Porque se dependesse de mim, as coisas teriam sido diferentes, eu teria resolvido de outra maneira. Mas Deus disse, não, segura isso que está dentro de você, tenha fé e vive. E vive. E vive. E eu aprendi uma coisa que eu vou passar para vocês, duas. A primeira é essa daqui. Existe uma diferença entre estar abalado e estar sem fé. O cristão se abala, gente. Quem não fica abalado com certas coisas? A gente passa por momentos difíceis como qualquer pessoa. Não há um único texto na Bíblia onde Deus nos prometa que após termos fé nele, nós teremos um tapete vermelho estendido diante de nós, com flores, músicas e anjos cantarolando e nos guiando para uma vida sem problemas. Não é isso. O que Deus promete de Gênesis a Apocalipse é: eu estarei convosco todos os dias. É essa a promessa que você tem que pegar para você. Então existe uma diferença entre estar abalado. Às vezes a gente fica abalado. Nossa, eu já fiquei abalado muitas vezes, eu tenho certeza que você também. Mas sem fé, jamais. Jamais. Ou deixando que a minha mente se posicionasse contra Deus, ou os ensinamentos de Deus, jamais. Então, definitivamente, fé não é negar o que sentimos. Jamais foi. É entregar a Deus aquilo que sentimos. É isso que é ter fé. Não é negar que algo está acontecendo, ou que nós erramos, ou que a vida não foi boa, ou que as coisas não estão difíceis. Fé é entregar para Deus aquilo que a gente está sentindo. Talvez o texto que mais mostra isso para nós seja justamente o texto de Jesus no Getsêmani. Gente, vocês conseguem perceber o que aconteceu no Getsêmani antes da crucificação? Nós não estamos falando de nenhuma celebridade da história da humanidade. Nós estamos falando do Filho de Deus, Jesus. Jesus no Getsêmani. Ele pega 2 discípulos e Pedro, e diz a Bíblia que, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha o apelo, gente. Nós estamos falando de Jesus. E se você continuar lendo até o verso 39, eu coloquei lá até o verso 39, mas não coloquei todos os versos. Ele diz assim: meu pai, depois de colocar tudo para fora, ele diz assim: meu pai, se possível, se o Senhor quiser, passe de mim este cálice. Todavia, no entanto, porém, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ponto. Ali a angústia acabou. A grande verdade sobre mim e você é essa. A grande verdade é que podemos estar emocionalmente feridos,
e espiritualmente agarrados a Deus ao mesmo tempo. A gente está ferido, mas está agarrado com Deus. Nós estamos abatidos, mas estamos agarrados com Deus. Nós temos que enfrentar uma vida difícil, mas estamos agarrados com Deus. As coisas não deram certo, mas nós estamos agarrados com Deus. Às vezes parece que nós estamos agarrados com as pessoas, mas não é. A gente ainda está com as pessoas porque estamos agarrados com Deus. Vocês entenderam? Que às vezes as pessoas perguntam assim, mas como você ainda está com essa pessoa? Não, eu estou com Deus, que me mandou ficar. E eu fico de boa, já que Deus mandou. Porque nós podemos estar emocionalmente feridos, mas espiritualmente agarrados a Deus ao mesmo tempo. Aí você levanta sabendo que naquele dia você tem que enfrentar coisas difíceis, mas você está agarrado com Deus, agarrada com Deus. Teve alguém que te fez sofrer assustadoramente, mas você está agarrado com Deus, agarrada com Deus. Então, deixa eu passar a segunda coisa, que tem a ver muito com a minha história de vida. Esses dois últimos tópicos são muito o que eu experimentei. E uma delas, a segunda que eu quero passar é que existe uma fé que só descobrimos que temos quando as circunstâncias deixam de nos ajudar. Não tem outro caminho. Pastor, não tem um manual? Não tem um jeito da gente aprender, sei lá, ir na Disney, lá tem um lugar, um castelo que ensina pra gente como passar por dificuldades sem ter que passar por dificuldades? Não tem. Não tem. Existe um tipo de fé que a gente só desenvolve, que a gente só descobre quando as circunstâncias deixam de nos ajudar. Você só vai descobrir quem você é realmente diante de Deus quando você tiver que enfrentar coisas inimagináveis. Você vai descobrir a sua força, a sua fé, a sua vitalidade espiritual quando você tiver que enfrentar as consequências de muitas coisas na sua vida. Existe uma fé que a gente só descobre assim. Eu vou colocar 2 textos aqui. Os 2 textos têm a ver comigo, que eu quero passar para vocês. Eu cheguei a essa conclusão aqui, que eu sou um milagre, porque atravessei aquilo que pensei que destruiria a minha fé e ainda estou aqui. Eu creio exatamente assim. Eu sou um milagre porque tudo o que eu vivi poderia ter acabado comigo. E eu estou criando um instituto para ajudar a gente. E eu quero pregar enquanto eu tiver forças e falar de Cristo. Porque eu sei que é tranquilo a gente agradecer a Deus quando tudo estiver bem. É fácil, às vezes, para a gente falar de provisão quando não falta nada. Quando a gente abre a geladeira e ela está hipercolorida, pudim, doce. Às vezes é fácil falar da presença de Deus quando sentimos essa presença, porque o nosso coração está tranquilo. Quando o nosso coração está tranquilo, a gente está aqui no louvor, ó. Ah, que louvor maravilhoso. Aí você olha para o lado, tem alguém louvando assim. Às vezes a gente não percebe isso. Mas Abacuque, no texto que eu li na abertura desse culto, ele chega a outro nível de fé. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ele diz, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É isso. Se você for colocar a sua história em cima desse texto bíblico, eu gostaria que você só não apagasse essa última parte. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E aí vai o meu desabafo da manhã. Eu disse que eu mostraria 2 coisas que eu escrevi sobre mim, que eu acho muito importante. Meu desabafo principal é este aqui.
Talvez o sofrimento tenha mudado muitas coisas em mim. Talvez tenha mudado meus planos, minhas expectativas e até minha maneira de enxergar a vida. Mas existe uma coisa que ele não conseguiu levar: a minha fé. Eu, Marco Aurélio, ainda creio, do mesmo jeito que eu cria aos 14 anos de idade, quando eu fui batizado. Eu ainda creio, do mesmo jeito. Não mudou nada. Não mudou nada. Mudou minhas expectativas, mudaram meus planos, mudou minha experiência, minha maneira de enxergar a vida, nem se fala. Mas a minha fé não mudou. E eu vou dizer para vocês, há situações para as quais você não vai ter respostas simples. Não vai. E há perdas que continuarão sendo perdas. Continuarão. E há perguntas que talvez permaneçam conosco durante muito tempo e talvez só sejam respondidas lá na glória. Eu não sei se você já tem a sua lista dos porquês, porque porquê pode, não é pecado. Mas eu espero que quando eu chegar lá, eu espero estar lá e o anjo vier me receber, eu falo assim, eu tenho uma lista aqui, será que eu posso ter minha audiência logo? Senhor, eu queria saber por quê? E as cicatrizes que você vai carregar para o resto da vida, fique em paz. Usa isso como aprendizado, para não errar na próxima. Mas uma coisa você precisa declarar nessa manhã: o sofrimento não roubou a minha fé. Eu continuo crendo, eu continuo vindo na igreja, eu continuo lendo Bíblia, eu continuo estudando a palavra de Deus, eu continuo orando, eu continuo acreditando. Eu sofri, mas eu continuo tudo isso. Ficou parecendo meio Roberto Carlos esse final. Mas eu coloquei para vocês assim: eu sofri, se eu sofri, eu se chorei. Foi isso que eu pensei na hora. Eu sofri, eu chorei, eu não compreendi, todavia, eu ainda creio. Tem muita coisa que eu não entendi. E olha que eu me considero um pensador. Deus era mesmo necessário passar por aquilo? Não podia ter chegado uma irmã de oração e falado: eis que te falo, Marco Aurélio. Teria sido mais fácil. Ou alguém me passado logo de cara, falado: não vai por aqui. Ou num culto, um texto bíblico ter me mostrado isso. Não, Senhor, o Senhor tem coisas que eu nunca compreendi. Porque talvez eu tenha uma impressão errada a meu respeito. Eu olhando para mim, eu ache que talvez se alguém tivesse me falado eu teria entendido. Mas talvez não. Então tem coisas que eu não compreendi, mas eu aceitei. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu ainda creio do mesmo jeito, sem ressalvas. Não mudou a minha compreensão de Deus. Deus não ficou multicolorido. Deus não ficou isso. Deus não virou aquilo. Porque tem muita gente aí distorcendo Deus e a sua palavra para todo lado. Não, Deus continua sendo o mesmo conforme a sua palavra escrita. E eu creio, Ele continuará sendo o mesmo até o fim da minha história. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Ô, bênção. É isso. Ainda temos uma caminhada. Todos nós. Eu espero que você chegue às mesmas conclusões que eu cheguei. Eu espero que esse culto tenha falado muito ao seu coração. Fique em paz. Fica em paz. Só você sabe. Só você sabe. A história é entre você e Deus. Não tem como nem você pegar referência. É sua história. É sua história. Ore comigo. Pai, obrigado pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado por eu não ter perdido a minha fé. Às vezes não foi fácil. Já chorei muito, já carreguei muita dor, muita mágoa e muito ressentimento, mas agora, Senhor,
A única coisa que eu sei que restou de tudo isso foi a minha fé. E essa não será tirada de mim. A minha fé no Deus único e verdadeiro, que tem me sustentado todos os dias da minha vida. Eu sei pela fé que o Senhor ainda fará muitas coisas, muitas, muitas. E se eu não conseguir tudo que eu gostaria de conseguir, e se eu não chegar aonde eu gostaria de chegar, não importa. O que importa é que o nome do Senhor será glorificado na minha vida e que eu não vou perder a minha fé no processo. Me fortalece a cada dia, me ajuda, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.